senão resseca a garganta, né? Então vamos lá, agradecendo a todos vocês que estão aí comigo. Então, o que a gente vai falar, o assunto que eu já tinha prometido para vocês no início da semana é sobre o Whey Protein, né? E a associação que a gente faz dele com o emagrecimento. A maioria das pessoas associa o Whey a ganho de massa muscular, não é verdade? A maioria das pessoas ainda tem esse pensamento, mas várias pesquisas têm sido feitas e o Whey, ele tem uma versatilidade, é um suplemento tão versátil que eu vou te convencer a comprar e começar a utilizar ele na tua rotina. Eu mesmo, né, enquanto nutricionista, por muito tempo fui um pouco resistente a determinados suplementos. Hoje, né, com os anos passando e com mais pesquisas na área, eu comecei a entender que sim, é bem possível a gente inserir, desde que, vamos deixar bem claro aqui, você sair comprando suplemento à torta direito, chegando nas lojinhas de suplementação, escolhendo sem a devida orientação. Você deve ser orientado por aquela pessoa que entende do assunto. Vamos combinar, quem entende, um médico nutricionista, né, que foi habilitado para isso. Então fica aí a minha primeira dica, que você não faça nada sem instrução para saber qual o melhor tipo de suplemento que você pode inserir na sua alimentação. Antigamente se pensava em suplementação como algo no sentido de ganhar massa muscular, de bombar, de ficar marombado. Hoje em dia a gente tem N suplementos que vêm associar outros benefícios, certo? Versátil Suprimentos, Renata Guaibarré, obrigada por estar me assistindo, a minha amigona aí. Isso aí, gente, então vou dar continuidade. Brenda, querida, a Brenda entrou também. Então vamos lá, o que é o Whey Protein para vocês entenderem? É a proteína do soro do leite, uma das proteínas mais completas existentes, né? Uma proteína de alto valor biológico. Então esse Whey Protein, ele tem diversos tipos, né? Aqui eu vou citar os 3 tipos principais que a gente utiliza, né? E da forma que ele é comercializado. Mas antes disso, eu quero contar para vocês que, só para vocês entenderem, meia porção, ou seja, um scoop, para quem não conhece o termo scoop é a colherinha, né? Que vem dentro da embalagem de Whey Protein, que é uma colher medida. Um scoop, né? Uma porção equivale a 2 scoops. Um scoop somente, ele tem 15 gramas de proteína. Olha que maravilha. Isso é equivalente a vocês comerem 4 fatias de mussarela. Aí vocês vão me dizer assim, ah, não, mas eu prefiro comer a mussarela. Sim, mas vocês estão inserindo proteína, e quem assistiu minha live semana passada sabe que eu falei do princípio low carb e que eu citei que a proteína é um nutriente fundamental no processo de emagrecimento. Então, vocês estão consumindo em um scoopzinho somente, ou seja, meia porção de Whey Protein, 15 gramas de proteína, que vocês precisariam encontrar em 4 fatias de mussarela. Sendo que as 4 fatias de mussarela têm um excesso de sódio, tem muita gordura. Então, olha a diferença, a proporção que a gente faz aqui e o quanto a gente pode se beneficiar, sim, com esse suplemento, né? Então, existe o que a gente considera e chama de Whey concentrado, tá? O Whey concentrado, ele tem em torno de 80% de proteína e o restante é carboidrato e gorduras, tá? Então, é uma quantidade bem alta de proteína. Temos também o tipo isolado, tá? Esse isolado, ele tem uma quantidade maior ainda de proteína e quase zero de carboidrato e gordura. Ou seja, ele tem 90, algumas marcas até 95% de proteína. E existe ainda o hidrolisado, que é como se essa proteína, esse Whey Protein, ele já viesse digerido. Você nem precisa ter o trabalho de fazer digestão. Esse contém aproximadamente 99% de proteína. Qual é a vantagem? Qual o melhor para mim? Na verdade, o ideal é que você faça uma consulta com um profissional para ver qual é o seu grande objetivo. É só emagrecer, hipertrofiar? O que é? Para ele analisar qual o melhor tipo de Whey e te indicar. Mas eu digo assim que para a maioria das pessoas o Whey concentrado, ele traz inúmeros benefícios. E a gente também tem que atentar para a questão do valor, tá, gente? Porque o Whey concentrado, por ter um pouco menos de proteína do que os outros, ele é mais em conta. Já o Whey isolado sobe um pouco o preço e o hidrolisado é bem mais caro. O hidrolisado eu indicaria para aquelas pessoas que realmente querem uma hipertrofia bem grande, ok? Bom, ó, entrou mais gente aqui, Neuza, querida, Cassiana, ó, Mamãe Não Pira entrou aí também. Obrigada, gente, por estarem comigo aqui no Chá das 5. Pra quem não pegou seu chazinho ainda, aqui, ó, eu tô com o meu chazinho bem gostosinho aqui, e o meu hoje é geladinho. Semana passada tava frio, né? Hoje tá quentinho, vamos aproveitar pra tomar um chá gelado e um chá termogênico, viu? Depois eu conto de novo pra quem não viu o que tem aqui dentro.
Bom, e quais são os benefícios de tomar, né, de ingerir o whey protein? Como eu disse lá no início, o principal é o aumento de massa muscular. E se eu tenho mais massa muscular, para vocês entenderem, se eu ganho massa muscular, se eu tenho mais musculatura, só por esse detalhe eu já queimo mais calorias e mais gordura. Então, isso já facilita o meu emagrecimento. Só pelo fato de eu desenvolver mais massa muscular. Isso é um ponto importante, um benefício, né, primordial do whey protein. Ele ajuda na redução de peso porque ele também aumenta a saciedade. Posso garantir para vocês, meu café da tarde foi um pouquinho antes de entrar aqui na live. Eu fiz um whey protein, né? Eu fiz, como eu disse pra vocês, eu fiz uma colherinha só, meia porção e fiquei muito satisfeita. E quando eu faço isso no lanche da tarde, eu fico satisfeita por horas. É um suplemento bem sacietogênico, ele sacia mesmo por bastante tempo, então fica a dica. Diabetes. A gente não vai entrar em detalhes aqui, que não é o objetivo da nossa conversa, mas inclusive para quem tem diabetes, é um suplemento super interessante porque ele ajuda a controlar a glicemia. Então fica a dica aí para você oferecer, se tem alguém na família, né? É muito interessante. A Kátia perdeu a receita do chá, vou falar aqui rapidinho para ti. Esse chazinho aqui nada mais é do que esse chazinho de mate com maçã e canela, tá? Sachê mesmo, não foi nada muito elaborado porque foi na pressa. Mas aqui dentro eu tenho anis estrelado, eu tenho canela em pau, eu tenho uma casquinha de bergamota que vocês não vão conseguir ver aqui, até cortei com a tesourinha em forma de coração para vocês. E também eu coloquei lá no fundinho, ó, aqui vocês conseguem enxergar, um gominho de bergamota. Dei só uma quebradinha nele para liberar aquele sabor e vocês não têm noção quanto tá bom. Então deixa eu tomar mais um pouquinho. Vocês tomem o chá de vocês aí. O que vocês estão tomando aí? Me contem. Bom, aí na questão do diabetes, associado, o benefício do whey também vai ser melhor associado se a pessoa, junto com o consumo de whey protein, fizer um princípio low carb, uma dieta low carb, como a gente já conversou. E uma coisa interessante também é o controle da hipertensão. Então, olha quantos benefícios a gente tem consumindo whey protein. Uma coisa muito interessante do whey é o efeito termogênico. O que é o efeito termogênico de um alimento? É o quanto esse alimento gasta de calorias para fazer a digestão. Vocês sabiam que o alimento, ele também, eu como o alimento, ele também está gerando, né, ele está queimando energia para ser digerido. Então existem alimentos que têm um efeito termogênico maior. Normalmente as proteínas têm um efeito termogênico bem alto. É aquele velho exemplo da carne, né, que a gente come carne no domingo, no churrasco de domingo, e fica por horas se sentindo pesado, porque a digestão é muito lenta, exige muito do processo digestivo para quebrar a proteína. E sendo o whey uma proteína de alto valor biológico, né, praticamente só proteína, então ele acaba sendo um alimento com efeito termogênico bem grande. Então acelera o metabolismo. Olha que dica maravilhosa para quem quer emagrecer, né? E como que a gente pode escolher o whey? Tá, existem vários tipos de whey que vocês podem... Ó, Kátia, eu fiz de melissa e gengibre. Ai, que delícia! É maravilhoso também, Kátia. Existem vários tipos de whey. Eu, às vezes, recomendo pela praticidade aqueles whey de caixinha mesmo que você encontra no mercado. Eu não vou citar marcas aqui porque eu não tô ganhando nada. Apesar de que eu vou mostrar uma marca daqui a pouco. Mas, enfim. Tá, então vamos falar mesmo, né? Não vou ganhar, eles não vão vir atrás de mim pra me pagar nada, tá tudo certo. O importante é que vocês encontrem o produto. O Iopro, né, um dos mais famosinhos, que ele vem whey pronto numa caixinha, né? É só botar gelar ou tomar a temperatura ambiente, abre e tá tomando. Ótimo. Desvantagem, o custo, ele é muito mais caro, mas é muito prático, né? Vocês podem fazer através do whey em pó, que é o mais comercializado. Aí eu trouxe um tipo aqui pra vocês dar uma olhadinha, ó. Esse aqui eu costumo tomar. Esse aqui é um whey 100% da probiótica, tá? E eu particularmente gosto, quem é meu paciente que tá aqui sabe que eu recomendo porque eu amo esse sabor. Olha aqui o que é? É de cookies. Então realmente, gente, isso aqui é uma delícia, é muito bom. E esse aqui, ó, a embalagem de refil é muito mais em conta, não muito mais, mas é mais barato porque já não vem a embalagem padrão. Ele tem esse fechamento com zip e tem a colherinha igual, o porcionador igual. Então fica a dica aí pra vocês, né, de estarem consumindo esse tipo de whey. Mas existem vários outros. Só é importante que vocês, né, sempre busquem orientação. E o que acontece? Falando de sabor, muitas vezes vocês compram... Olha o tamanho dessa embalagem. Essa embalagem aqui, ela tem 900 gramas. Essa embalagem de whey em pó, ela é a menor que existe. Não existe menor do que isso. O outro modelo é de 1,8 kg.
Então vocês imaginem que vocês vão comprar um sabor de 1,8 kg e vocês não vão gostar. Então acho que a opinião conta bastante, né? Isso é muito pessoal, daqui a pouco esse de cookies vocês não vão se adaptar. Então, às vezes é importante pedir a opinião dos outros e ver qual o sabor mais interessante. Eu particularmente, eu amo a fruta morango, mas eu não gosto desses suplementos com sabor de morango porque eu acho que fica um gosto muito artificial. Mas é a minha opinião, não é a sua, se não for, tranquilo. Pode escolher o sabor morango, chocolate. Hoje tem uma variedade, tem de cappuccino, tem de tudo quanto é sabor. E existe também os iogurtes, tá? Com adição de whey protein, que também é uma bela alternativa aí para um dia como hoje, né? Um dia bem calor, né? Um dia de calor, vocês podem estar utilizando os iogurtes com whey protein. Vocês encontram lá várias marcas protein, geralmente aparece a palavra protein, e aí tem às vezes 24 gramas por unidade. Então é uma quantidade bem grande. Só, minha dica também, provem, vê se vocês vão se adaptar, porque ele tem um sabor mais acentuado e também ele tem uma digestão bem pesada. Então a impressão que a gente tem é que a gente comeu muito, é legal, porque oferece poucas calorias, né? Um alimento que traz bastante saciedade, esse tipo de iogurte. Mas fica a dica aí, o tipo que você for utilizar, o de caixinha, o de pó, através do iogurte, não importa. É importante que você se adapte, né? E pelo menos se permita experimentar, né? Ó, a Fer tá dizendo que é muito bom esse. E tem gente, tá no café com canela, muito bom, termogênico também. Bom, como é que a gente pode consumir? Eu digo pra vocês que o whey protein é um dos alimentos mais versáteis que existem. Porque vocês podem colocar em bolo, em panqueca, vocês podem colocar no ovo. Vocês podem colocar em diversos alimentos, no leite, na água. Quando a gente fala melhor com leite, é melhor com água. Eu não tomo leite, eu não faço uso de leite mais. Então, pra mim, eu uso com água. Mas se você gosta com leite, prefira fazer com leite, tudo bem, tá tudo certo. Vocês podem colocar em diversas preparações. Eu faço com esse whey aqui, eu costumo bater ele no liquidificador com banana. E fica, pra mim, é como se eu estivesse tomando um milkshake. Pega a banana, coloca no freezer, deixa bem geladinha. Coloca uma água muito gelada, de preferência bota cubos de gelo. Isso é muito legal para um dia de calor como hoje. E aí eu coloco um scoop, coloco 100 ml de água, um scoop, uma colherinha, né? Um scoop de whey e coloco uma banana inteira ali e bato. Nossa, é muito bom. Esse whey ele é bem docinho, tá? Não vamos pensar que ele não tem que ele tem um sabor ruim. Esse tem sabor. Também outra alternativa, vocês podem usar o whey sem sabor. Existe no mercado o whey que não é nem doce nem salgado, que ele é próprio para adicionar outras coisas, por exemplo, colocar no meio de uma comida salgada. Poderia ser também. Eu particularmente não gosto, mas é uma dica para quem não é muito adepto dessas coisas adocicadas de inserir o whey de outra forma. Deixa eu ver. Halina, bem-vinda. Halina entrou agora. Bom, dá para usar com termogênico também. Como? Eu posso liquidificar botando um pouquinho de chá verde. Eu posso botar um pouquinho de chá verde nessa mistura que eu tô fazendo. Eu posso adicionar uma canela em pó. Eu posso colocar gengibre, né? Os termogênicos naturais. E aí, com isso, eu já tô acelerando mais o meu metabolismo com esse consumo, certo? E uma dica legal é usar whey enquanto vocês estiverem comendo carboidrato. Eu dei o exemplo agora que eu fiz, né? Tipo, eu fiz o whey e eu comi uma banana com pasta de amendoim junto. Vocês podem fazer o whey com banana, porque o que acontece? Vocês sabem, lá na live da semana passada, e quem me acompanha sabe que eu falo bastante de dieta low carb, né? Que os carboidratos, eles variam entre índice glicêmico baixo, moderado e alto. Então, com o consumo de whey, por ser uma proteína, grande quantidade de proteína, quando eu consumir whey junto com algum carboidrato, eu estou diminuindo o índice glicêmico desse carboidrato. Eu estou diminuindo o açúcar que esse carboidrato vai gerar após a digestão. Então é legal misturar ele a alimentos, a carbo, seja uma fruta ou outras alternativas, como eu falei da questão do bolo. Né? Preparar um bolo com whey protein, eu acabo diminuindo o índice glicêmico também. Ah, querida Marlise, eu vou ler o que ela tá falando, tá, gente? Eu te amo, sabia? Tu me inspira a querer comer saudável. Vou te querer, vou agendar lá no privado. Ai, obrigada, Marlise, uma linda, né? A gente fica até com vergonha, até fica vermelha. Ah, é o reflexo do whey. Bom, bora lá. Substituir refeições? Depende, né? Normalmente a gente não substitui refeição com whey. A gente tem que entender que o whey não é shake, tá, gente? Não é shake de emagrecer. Quero que vocês aprendam a diferença disso. O whey não é shake. Mas ele pode servir sim para lanches rápidos. Por exemplo, um café da manhã com whey protein, tranquilo. Pessoa que está com pressa, eu acho uma ótima alternativa.
Agora, substituir almoço e janta eu não sou muito adepta. Eu acho que tu precisa ter uma refeição um pouquinho mais forte. Lanche da tarde, beleza. Mas como eu disse, dá pra melhorar esse lanche colocando uma fruta. Eu posso adicionar uma aveia no meu whey. Eu posso deixar ele um pouco melhor, né? Um pouco mais rico, não só focado naquilo ali, o pó do whey com água. Eu posso colocar um pouco mais de nutriente. Aí sim eu indicaria para refeições intervalares, como o café e o lanche da tarde. Mas substituindo almoço e janta, eu não aconselho, certo? Posso tomar mesmo sem exercícios? Essa é uma questão bem complicada. Como eu falei, ele é uma pessoa que vai usar o whey de uma forma terapêutica, como num diabetes, num controle de hipertensão, de repente essa pessoa nem está apta para praticar exercício, está tudo bem para ela vai se beneficiar sim. Agora, se o teu objetivo é emagrecer, vamos começar mudando o comportamento, né, minha gente? Então, assim, a gente sabe que o emagrecimento, ele pode acontecer só cuidando da alimentação? Ele pode, mas o exercício é muito importante. Eu vou entrar em detalhes aqui sobre atividade física, mas eu acho que vocês estão carecas de saber a importância de aliar, né, algum gasto energético na rotina, além do cuidado com a alimentação. É uma parceria, né? Na verdade, eu sempre digo que são 3 pontos: alimentação, exercício e trabalhar a cabeça, que é o principal. Então, eu diria para vocês, sem exercício vai ter efeito? Ele vai melhorar um pouco, sim, né, a oferta de nutriente. Mas se o seu objetivo é emagrecer ou hipertrofiar, não tem como fazer isso sem uma boa atividade física. Ou no mínimo ali 2, 3 vezes por semana para começar, né? Se você assiste os meus vídeos esses dias, eu estava comentando sobre isso. Comece com uma mudança por mês, faça uma coisa nova por mês. Se esse mês vai ser um mês de exercício, que seja, eu vou criar o hábito de fazer exercício esse mês. Mês que vem eu vou criar o hábito de comer fruta e assim vai indo e tá tudo certo, ok? Deixa eu ver se alguém... Júnior, primo, meu primo Júnior. Grande Família Foods, isso aí, Sui, obrigada pela tua presença. A outra pergunta, né? Quando tomar? E quando que a gente tem que tomar? O ideal, né? Quanto tomar? 30 gramas, que é os 2 scoops. Eu vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar o que é scoop, tá? Porque vocês devem estar curiosos. O que ela fala desse scoop? Quem não conhece o Whey Protein, não vai saber o que é isso. Agora eu fechei tão bem o meu que não consigo abrir. Peraí, o cheirinho é tão bom. Scoop é isso aqui, ó. Essa colherinha aqui, ó, bonitinha. Ó, ela é bem fundinha, ó, pra vocês verem. Vou pegar aqui na minha mão, ó, bem funda, tá vendo? Então, eu hoje fiz pra mim uma dessas com 100 ml de água. A porção padrão é 2 dessas com 200 ml de água, certo? Então, o que eu digo pra vocês? 2 colherinhas dessa é mais que suficiente para a maioria das pessoas, a menos que elas tenham uma necessidade muito maior, mas não tem por que consumir mais do que isso ao longo de um dia, tá? Isso é o suficiente para vocês ter um benefício do whey, certo? E quando tomar? Aí, como eu disse, pode ser usado nas refeições, pode ser usado no pré-treino, pode ser usado no pós-treino. Eu não recomendo que vocês fiquem tomando durante o treino, a menos que o treino de vocês seja algo muito específico. Mas eu estou falando, na minha concepção, para o meu público, e eu sei que vocês buscam o emagrecimento, né? O emagrecimento, saúde, autoestima. Então eu acredito que vocês não estejam aqui com o propósito de bombar. Se esse é o seu propósito, aí o indicado sim, talvez é procurar um profissional, né, de nutrição esportiva para que busque uma coisa mais alinhada para o seu objetivo. Não é o caso aqui. Então, de repente, 30 gramas já não vai ser mais suficiente. Né? A ideia é algo muito mais complexo, então não vai ser suficiente mais essas 30 gramas de whey. Então, como eu disse, é muito versátil. O whey protein é algo assim que a gente tem que inserir na vida da gente. Eu tô recebendo uma ligação essa hora. Opa, desculpa aí. É inevitável nas pessoas, a gente usando o celular, acontece isso. Bom, voltando aqui, então, essa necessidade, né, vai variar de pessoa para pessoa, certo? Então fica aí a dica, se é para hipertrofiar, se é algo mais complexo, procurem ajuda de nutricionista esportivo. Eu não sou nutricionista esportivo e deixo isso bem claro. O meu método de trabalho é com emagrecimento, é com isso que eu trabalho, é com isso que eu tenho paixão em trabalhar, né? Mas se o seu objetivo é emagrecimento, fica a dica, o whey é valiosíssimo. Então comecem a inserir aos poucos, prova primeiro, vê se gosta, vê se é um alimento atrativo para vocês. E aí eu vou dar uma dica, semana passada estava muito frio. Deixa eu só tomar mais um pouquinho do meu chá. Aurora, querida, obrigada por estar aqui. Semana passada estava muito frio, né? Vocês concordam comigo. E essa semana foi o oposto. Eu, como não tomo leite, me deu uma vontade louca de tomar um cafezinho com leite, alguma coisa assim, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu fiz o whey quente, eu diluí ele em água quente e ficou maravilhoso.
né? Deu tudo certo, claro, não era uma água fervendo e nada, fiz uma água morninha, diluí, então tomei aquilo bem morninho, bem gostoso, né? E ele é grossinho, então foi maravilhoso. Ele é muito versátil, como eu disse. Pode falar algo sobre a espirulina? Sui, o que tu quer saber mais específico em termos de emagrecimento? Coloca aí pra nós, tá? E aí eu queria responder uma pergunta que foi feita, que não tinha dentro dessa nossa proposta do Whey, mas só para esclarecer, uma pergunta que deixaram lá na caixinha também. Jejum intermitente faz mal? Bom, gente, é o seguinte, eu não sou adepta do jejum intermitente, não costumo prescrever. O que eu falo? Tem muitas pessoas que falam, ai, Sheila, mas eu gostaria muito de fazer, porque eu não tomo café da manhã, para mim é mais fácil. Existem várias vertentes em relação ao jejum intermitente. Para quem não sabe o que é, o jejum intermitente, ele é uma restrição alimentar de horas sem comer. Para ele ser considerado um jejum adequado, é em torno de 16 horas do dia sem comer e 8 comendo. O que acontece? Na minha concepção, eu não consigo entender que a pessoa ela vai ter uma reeducação alimentar. Porque pensa bem, o que é 16 horas sem comer? Vocês comem até as 8 da noite e vocês vão comer somente no outro dia ao meio-dia. Juro pra vocês, eu morri de fome. Quem me conhece sabe que eu sou esfomeada. Eu não ia conseguir nunca. Café da manhã pra mim é fundamental. Nessas 16 horas sem comer e essas 8 comendo, vocês acham que vocês conseguem manter um cardápio saudável nessas 8 horas? Ok. Então, é de se pensar que talvez seja uma alternativa se você já não tem uma rotina muito frequente de refeições. Ponto. Agora, aquela pessoa que fica 16 horas sem comer e nas 8 horas come totalmente errado, come ultraprocessados, muito açúcar, muita gordura, achando que 16 horas sem comer vai fazer milagre? Não. E existem algumas pesquisas, né, que falam, que já associaram o jejum intermitente à redução de metabolismo. Tem muitas opiniões a respeito disso, tá, gente? Mas o que eu digo pra vocês é assim, ó, não sou adepta, não prescrevo. Minha opinião é errada ou não, eu não posso dizer isso com toda a convicção, né? Mas eu acredito que o comer mais frequente ele é muito mais saudável. Obviamente que aquela historinha de comer de 3 em 3 horas já foi pro espaço há muito tempo. Mas eu entendo que você tem que fazer 4 refeições por dia. Eu como 4 vezes por dia. Eu tomo café da manhã, eu almoço, eu faço um lanche da tarde e eu janto. E tá tudo certo pra mim. Ah, mas não tem que ser de 3 em 3 horas? Não tem necessidade. Eu acho que respeitar a sua fome. Aprenda a ouvir a fome, gente. Você tem fome? Come. Não tem fome, não come. Né? Se a gente... Não, agora porque dizem que é de 3 em 3 horas eu vou comer. Por que se mudou isso nos últimos anos, dessa metodologia de comer de 3 em 3 horas? Porque as pessoas comiam errado a cada 3 horas. Só porque tinham que comer de 3 em 3 horas. Então, na verdade, tudo que a gente está falando aqui é uma questão de mudança de comportamento. Não basta inserir um whey que tem um custo que não é um custo de uma maçã, certo? Vamos deixar bem claro. Não basta eu me matar na academia se eu não cuido de outras coisas. Vou inserir whey, eu tenho que estar cuidando da minha alimentação, eu tenho que estar praticando um exercício físico. Entenderam? Eu acho que a gente tem que mudar essa consciência, esse temperamento, essa visão, essa ligação que a gente tem com a comida. Ela veio para nos nutrir, traz prazer, óbvio, não estou dizendo isso. Gente, quem não tem prazer comendo, pelo amor de Deus? Se alguém não tem prazer, vamos tratar aí com a psicóloga, que deve ter algum problema. Todo mundo tem prazer em comer. Então, eu preciso unir essas forças de todos os lados para que eu tenha um resultado. Então, se o jejum intermitente para você pode ser que seja efetivo, tudo bem, eu respeito, mas que ele seja muito bem feito. E quando vocês optam por, eu escolhi ali na internet que vou fazer assim, assado, de qualquer jeito, ele pode trazer consequências graves, tá? Então fica aí a minha dica. Gente, eu vou abrir o espaço aqui para vocês colocarem algumas perguntas, tá? Para emagrecimento, melhor isolado ou concentrado? Halina, eu comentei isso antes. Eu prefiro concentrado porque eu acho que ele traz um pouquinho de carboidrato e gordura, tá? Então traz um pouco mais de saciedade. E também por questão de custo, tá? Eu acho que custo-benefício isolado ele passa a ser um suplemento mais voltado para quem quer ganhar massa muscular. Se esse é o teu objetivo, de repente é uma ideia. Mas para mim, tô falando de dinheiro mesmo, custo-benefício, eu ainda prefiro o concentrado, certo? Gente, perguntas? Vamos lá.
Vou mostrar aqui de novo para quem não tava aí, ó, o whey que eu indiquei, tá? Não tô ganhando nada. A Integral Médica nem me conhece, acredito eu, mas em breve irá me conhecer, né? Eu espero. Então, só para vocês saberem aqui, ó, que tipo de suplemento eu tô acostumada a usar. Esse aqui eu gosto muito, que eu falei, porque é de Cooks, certo? Então fica a dica. Gente, vocês têm alguma pergunta, coloquem para mim, aproveitem. Respondendo a pergunta da Sui ali sobre espirulina, acho que todo suplemento, né, fitoterápico, ele pode ser válido, mas também da mesma forma, tá, Sui? Que ele seja administrado com cautela e com orientação. Às vezes a pessoa tem uma ideia, assim, ó, até eu tava comentando essa semana falando sobre, inclusive hoje no desafio, não foi no desafio não, foi no Mente, é tanto grupo, gente, que eu surto, né? Não, hoje eu falando com as gurias estão aí, eu sei que elas estão aí. As gurias do Mente Fit 6.0, né, eu estava falando com ela sobre suplementação. Lá no grupo entrou, né, uma questão de um suplemento fitoterápico maravilhoso e a gente estava conversando sobre isso. Mas todo suplemento fitoterápico, seja uma erva, um chá, uma fibra, ela precisa estar associada a uma alimentação saudável e precisa de orientação, tá? Não é porque é algo natural que a gente sai consumindo de qualquer forma. Porque as pessoas ainda têm uma visão errada de que fitoterápico não traz efeitos colaterais. Traz sim, eu vou contar um caso para vocês. No ano passado, eu tive 3 pacientes na mesma semana. Eu quase enlouqueci. As 3 tiveram alergia ao chá verde. Eu enlouqueci. Como assim a pessoa tem alergia ao chá verde? Para vocês terem uma ideia, fiz uma prescrição, tudo certinho, mas desenvolveram alergia. No primeiro consumo, ficaram com coceira, passaram mal e tal. Então, o que serve para um, né? O que é remédio para um é veneno para outro. Então, tenham muito cuidado. É uma ideia sim, tá, Sui? Com certeza são sempre alternativas boas, mas a gente precisa saber se aquilo é indicado para o nosso caso ou não. Gente, mais alguma pergunta? Enquanto vocês não colocam pergunta aí, tá? Eu quero convidar vocês para participar da minha lista VIP. Eu tenho uma lista VIP no WhatsApp, certo? Essa lista funciona da seguinte forma: não é um grupo, não custa nada, certo? Só que vocês recebem normalmente uma vez por semana alguma reportagem, alguma receita, alguma novidade antes de entrar no meu Insta. Então, vocês são VIP, vocês recebem em primeira mão. Se vocês quiserem participar da minha lista VIP, vocês acessem ali o Linktree da minha bio. Vai estar o linkzinho lá, quero fazer parte da lista VIP. Cliquem ali, isso vai direcionar para o meu WhatsApp e aí eu já incluo o seu nome. Você precisa adicionar meu WhatsApp também, ter salvo no seu celular o meu número, senão você não consegue receber. E aí você vai ter acesso em primeira mão às novidades, aos desafios que eu faço. Você vai saber antes dos outros. Então você vai passar a ser VIP dentro do meu WhatsApp. Se vocês quiserem participar, corre lá e já dá um cliquezinho. O YoPro é ótimo e super prático, tenho sempre. Isso, Fê, com certeza, ele é maravilhoso, tá? Ele é prático sim, mas às vezes ele é oneroso. Porque a gente encontra, assim, quem consome, né? Eu tenho até alguns pacientes que a gente acaba se comunicando. Uns me dizem assim, gente, ela tem promoção em tal mercado, corre pra lá. E eu aviso também, se eu sei, né? Essa rede de relacionamento, um avisa o outro quando tem promoção e acaba comprando em grande quantidade já para armazenar. Mas eu entendo assim, ó, que, por exemplo, o YoPro, tá, ele é maravilhoso pela praticidade, mas eu não posso versatilizar ele muito para criar muitas receitas por ele já vir pronto e líquido, né? Enquanto que o pó, ele acaba sendo um pouquinho mais versátil. Querem, meninas? Então corram lá na minha bio, clica lá, tá? Não custa nada, pelo amor de Deus. Não é um grupo, vocês não vão ficar recebendo mensagem toda hora, eu prometo para vocês, tá? Vocês só vão receber as novidades em primeira mão. Ah, então é só clicar lá no meu link no meu Linktree, lá na minha bio do Instagram, tá? Acessem lá e vocês ficam recebendo direto. Vocês recebem a mensagem direto de mim, não recebem uma lista de transmissão. Quem sabe como funciona, né? Dessa forma vocês recebem aí. Mais alguma pergunta, gente? Estamos com tempo tranquilo ainda. Vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida com relação ao whey? Quem é que já consome whey aí? Conta pra mim. Quem é que já insere o whey na sua rotina? Cristina, tá aí, Cris. Você é uma Cristina? Viu? Eu disse que meu grupo Mente Fit 6.0 tava aí.
Meninas? Ó, vou dar mais um tempinho para vocês responderem aí. Oi, Cris. Bom, gente, como não temos mais perguntas, eu vou encerrar por aqui a live de hoje, tá? Ó, a Daisy disse que nunca usou. Daisy, usa, viu? Insere na tua rotina, é muito legal. Vale a pena. A Halina disse que eu consumi antes da pandemia o isolado. Mas tu pode continuar, tá, Halina? Não tem problema. A Jana, usei hoje pela primeira vez. Que legal! E gostou, Jana? Me conta aí se aceitou bem o sabor que tu comprou, como é que foi? Confesso que nunca usei por preconceito, achei que era mais voltado para academia, é verdade. É isso que a gente entende, né? E na verdade, né, Marlise, a propaganda era essa, né? Então hoje já se volta mais como uma alternativa de alimentação também. O whey, na minha opinião, assim, ele deixou de ser suplemento, ele passou a ser um alimento quase, né? Porque ele faz parte da nossa rotina e pela versatilidade, né? A Kátia disse, eu nunca usei, quero aprender, e dica de onde comprar. Kátia, normalmente a gente encontra em casas, nessas casas de suplementação, tá? Tenham muito cuidado ao comprar via internet, às vezes vocês acham um preço assim maravilhoso, a lá Mercado Livre, só que às vezes pode ter o risco de adulteração, né? Se esse produto não vem bem embalado, bem fechado. Às vezes no site das empresas, como a Integral Médica, que foi esse suplemento aqui que eu mostrei para vocês hoje, vocês encontram promoções, tá? Mas existem várias lojas de suplemento aqui em Guaíba, quem é de Guaíba, tá? Vocês encontram lojas virtuais de suplementos também, então é bem tranquilo. Marlise, sou hipertensa, sim, vai se beneficiar muito. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Ah, a Jana disse que usou o que o esposo já tinha em casa. Achei um pouco doce, mas bem bom. Dependendo da marca, sim. Eu confesso que esse aqui, o Cookies, eu acho que ele podia ter um pouquinho menos de açúcar, né? Na verdade, ele não tem açúcar, né? Mas eu acho ele docinho, sim, tá? Mas vocês podem quebrar essa doçura colocando outros produtos ali. Daqui a pouco uma fruta menos doce, ao invés de colocar a própria banana que eu citei pra vocês, que acaba sendo mais doce, né? Eu posso usar uma fruta um pouquinho mais... sem sabor, tipo um abacate, por que não? Posso bater um abacate com whey. Eu posso usar uma maçã, que é uma fruta que não tem uma doçura tão intensa, entendeu? Dá pra usar várias frutas, várias formas de fazer, não tem problema nenhum. Existem sobremesas que a gente pode inventar, sobremesas fit aí com whey protein, já existe brigadeiro de whey protein, tem várias alternativas. Dá pra buscar aí na internet diversas receitas, tá? E assimilar isso na rotina. Marlise tá comentando aqui, amei a live, parabéns, beijos no coração, parabéns. Obrigada, Marlise, obrigada por estar aqui comigo, um beijo grande. Eu uso e adoro, Nara, isso aí, né? Então é um alimento que tem que ter, um suplemento bem bacana, mas tem que experimentar, como eu disse, se vocês não forem atrás do sabor ali e peçam opiniões, né? Tem gente que vai dizer pra vocês, ah, esse sabor eu não curto, esse sabor eu não gosto, né? Então, existe a Nutrata, é uma empresa que trabalhou, né, trabalha agora com outras variações, né. Então eles estavam produzindo um whey que era um whey torta de limão. Eu acho que foi esse, torta de limão. Que era uma coisa maravilhosa, parecia um mousse. A gente diluía em pouca água e misturava, aquilo ficava encorpado. Então, gente, esse mundo de whey protein, ele é vasto, vocês podem se divertir. Só que, claro, né, não vão comprar tudo que enxerguem pela frente. Comprem um, terminem aquele, use depois, né. Vamos fazer economia aí também na alimentação, que isso também é importante. A Nara disse que está usando o isolado que você me indicou. Ah, sim. Isso aí. Ai, Giane, muito boa live, parabéns. Obrigada, Giane. E mais uma vez, para quem não ouviu antes eu comentando da minha lista VIP, quem quiser participar da minha lista VIP do WhatsApp, receber em primeira mão as notícias, né, que entram no Instagram, os convites dos desafios. Ontem começou um novo desafio. Então agora, você que já quer participar do meu desafio de emagrecimento, desafio Slim, eu devo lançar outro mais pro final de agosto. Então fica ligado nas minhas redes, né? Presta atenção assim que eu lançar, porque são grupos pequenos, tá? Não faço grupos grandes. E espera aí o próximo para poder chegar no verão melhor. E eu acho que é importante, né, para finalizar, a Kátia disse, por isso que eu gosto das suas dicas. Querida, obrigada, Kátia. Acho que para finalizar é importante a gente ter essa consciência assim, ó. O que eu tenho visto as pessoas falarem muito, né? Acho que a pandemia trouxe para nós bastante dificuldade com relação à alimentação,
né? Às vezes, pelo difícil acesso, a gente fica mais em casa, às vezes não compra o que deveria, não bota a salada na mesa da forma que deveria, vai menos ao mercado. Mas se a gente vai menos ao mercado, a gente também acaba comendo menos porcaria, né? Então tem os opostos, o 8 e 80. Mas o que eu quero dizer pra vocês é assim, a gente precisa esperar essa pandemia passar, a gente sabe quando ela vai passar, é amanhã, é mês que vem, é no fim do ano. Eu preciso esperar esse tempo passar para mim começar a ter os devidos cuidados com a minha saúde, com o meu corpo. Então pensem nisso, eu quero deixar essa mensagem final aqui para vocês refletirem sobre isso. Ah, enquanto não passar isso eu não vou fazer nada. Ah, não me fala, eu tô apavorada, eu tô ansiosa, mas não seria agora o momento? Gente, eu posso garantir para vocês, é uma coisa que vocês têm domínio agora que vocês podem fazer, cuidar da saúde. Porque o resto não tá dependendo mais da gente. Então cuidem-se, né? Priorizem uma alimentação saudável. Comece a fazer exercício, por menor que ele seja. Uma simples corda dentro de casa, se você tem joelhos, né, bons para isso, obviamente. Mas procure se movimentar, fazer alguma atividade, cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Se precisar ir a médico, agora não vou a médico, tô passando mal, mas não vou. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar, vamos priorizar aquilo que a gente tem de mais precioso, nosso corpo, né? Com ele que a gente vai conviver até os nossos últimos dias. Então fica a dica aí pra gente não adiar mais esse processo de cuidado. Comece agora, não deixe pra amanhã. Certo? Deixa eu ver aqui. Posso ir participando para o resto da vida. Ai, querida Kátia. Halina, perfeito. A pandemia estava sendo usada como mais um item na lista de sabotagem. Exatamente isso, Halina. Mais um item, porque aí a gente adia, né? Ah, agora chegou a pandemia? Não, é que assim, eu ia começar a dieta lá em março. Porque, né, vocês sabem que o ano no Brasil começa em março. Ah, não, mas aí em março veio a pandemia, né? Então agora eu vou esperar a pandemia passar. Gente, quando é que a pandemia vai passar? Se vocês sabem dessa informação, vocês me avisam, porque eu também tô querendo saber. Então, assim, é isso que eu quero trazer consciência. Vocês vão esperar, né, que as coisas piorem, que vocês, em vez de ter engordado nesses últimos 4 meses, ter engordado 4 quilos, vocês vão esperar engordar 8? Então corre lá, faz alguma coisa por vocês. Já começa agindo agora, hoje. O que vocês vão fazer a partir de hoje que pode melhorar o peso de vocês, a saúde de vocês? Certo? Vanessa entrou agora. Vanessa, minha amiga querida, minha gestante amada. Gente, eu vou... A Vanessa tá chegando e eu tô saindo, Vanessa. Mais alguém tem alguma pergunta? Lembrem da lista VIP, cliquem lá na bio, não esqueçam. Depois eu quero ver os recadinhos ali de vocês no WhatsApp. A Giane disse, já falei que o verão vai vir de novo, exatamente, né? O verão vem e aí a gente vai chegar no verão, vai ser complicado, né? Verão, aí a roupa não vai servir e agora com esses calorzinhos aí a gente até se anima, né? Agora vem uma frente fria de novo, a gente, ó, se afasta dos cuidados. Então, bora não fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mel Souto, querida colega, obrigada por estar aqui. Aurora, linda, maravilhosa é tua, Aurora. Gente, vou encerrando por aqui, né, para não me alongar muito. Agradeço de coração vocês terem participado dessa live. Pra quem não sabe, toda quinta eu tenho a Live de 5, que é a live do chá das 5, né? Tá aqui meu chá tá aqui. Ainda bem que tá aqui, não preciso, né, tomar quentinho hoje, tá geladinho. Então, por favor, né, estejam presentes em todas as minhas lives, conto com vocês, divulguem, falem para as pessoas, né, desse nosso encontrinho aqui do nosso chá das 5, para discutir algum assunto, para trazer um pouquinho de conhecimento, né, do pouco que eu sei aí para vocês, mas eu tenho certeza que são informações que vão ajudar vocês muito no processo de emagrecimento. Também te amo, Vanessa linda. Obrigada, Fer. Gente, muito obrigada, gratidão. Quem não assistiu desde o início, a live vai ficar gravada. Assiste lá no IGTV e curta, certo? Espero vocês na minha lista VIP, então clica lá na bio e nos vemos então na próxima semana na Live 5, na quinta-feira, às 5 da tarde, certo? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.